Olá, sejam bem-vindas a este novo tipo de episódio que vamos fazer aqui no canal. Hoje é o Conversas de Quintal. Eu sou o César Castelo Branco Lopes, sou neurologista especializado em cognição, em memória e sou assistente do Departamento de Neurologia da USP. Então vamos lá! Li na internet que Alzheimer muda muito o comportamento. É a doença ou é a personalidade da pessoa? Então, uma questão muito frequente é essa questão do comportamento. Porque as pessoas falam, a mudança de comportamento, ela é uma mudança da personalidade da pessoa, ou ela vem da personalidade da pessoa, ou ela é uma coisa da doença. Então, as alterações comportamentais, elas fazem parte da doença de Alzheimer e parte das outras demências. As demências em geral e as síndromes cognitivas, elas cursam com alteração comportamental. O cérebro, gente, é um só. A gente só tem um cérebro. O cérebro que cuida do comportamento é o mesmo cérebro que cuida da memória, que é o mesmo cérebro que cuida das minhas emoções. Então a gente não consegue separar o cérebro da pessoa. Não existe o cérebro emocional, o cérebro racional, o cérebro que cuida da motricidade, o cérebro que cuida das minhas funções corporais. O cérebro é um todo. E se eu tenho uma doença cerebral, eu posso impactar nas diversas funções cerebrais que englobam, né, o meu funcionamento cognitivo. Então, as mudanças comportamentais, elas fazem parte, elas são uma consequência do acometimento cerebral, do acometimento do cérebro. No entanto, a personalidade da pessoa pode influenciar em como essas alterações comportamentais vão se manifestar. Então, pessoas que tinham uma personalidade já difícil antes da doença, elas podem ter podem ter alterações comportamentais que sejam de maior impacto, de maior dificuldade no dia a dia. Pessoas que tinham uma personalidade mais calma, mais tranquila, mais estável, elas podem lidar com a doença de uma forma melhor. Né? Mas a gente sabe que, sim, as mudanças comportamentais, elas fazem parte das alterações das síndromes demenciais. A personalidade prévia da pessoa pode impactar em como essas alterações comportamentais vão se manifestar. E além disso, a personalidade da pessoa pode se alterar. Então, frequentemente pode ser até a queixa principal. Ó. Meu familiar mudou a personalidade, ele tinha uma personalidade de um jeito e agora está totalmente diferente. Na doença de Alzheimer, essas alterações de personalidade, essas alterações de comportamento, elas costumam acontecer numa fase um pouco mais tardia. No entanto, existem síndromes cognitivas, síndromes demenciais que cursam com alterações de comportamento muito mais precoce. Sendo a mais ilustrativa disso, a demência frontotemporal, a DFT, que cursa com alterações comportamentais muito mais precoces. E às vezes é a manifestação inicial, porque a demência frontotemporal ela pega a região do cérebro que está intimamente ligada ao comportamento. Já a doença de Alzheimer, ela pega a região do cérebro que cuida mais da memória. Então, ela geralmente começa com um quadro de memória, de perda de memória recente, amnésia anterógrada, e depois cursa com alterações comportamentais. Já na DFT, na demência frontotemporal, essas alterações de personalidade, de comportamento, são mais precoces. No entanto, isso não é uma regra. Pode acontecer tanto num quadro precoce, pode acontecer num Alzheimer de forma precoce. Então, isso a gente tem que ficar atento. E alterações de comportamento que iniciam no idoso, a gente tem que ficar atento. Pode sim ser um início de uma alteração cerebral que está antecedendo as manifestações cognitivas da síndrome demencial. Então, alteração de personalidade, alteração de comportamento são sinais de alarme, principalmente no indivíduo idoso, e que muitas vezes merece investigação. Doutor, faz sentido procurar ajuda médica precoce se a doença de Alzheimer não tem tratamento, não tem cura?
Faz sentido, então, eu estou suspeitando que meu familiar tem Alzheimer. Faz sentido eu levar ele no médico rápido se a doença não tem cura? Então, aqui é um ponto muito importante, que é o diagnóstico precoce, ele deve ser procurado, ele deve ser ativo, a gente deve ir atrás do diagnóstico precoce, né, de forma ativa. É muito importante o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais inicial o diagnóstico, melhor. Por quê? Porque a doença de Alzheimer tem tratamento. Existem medicações que a gente pode fazer para diminuir a progressão da doença. Existem mudanças ambientais, existe estímulo cognitivo, estímulo social, exercício físico, mudança alimentar, mudança de rotina. Existe uma série de coisas que a gente pode implementar para melhorar a evolução da doença, para deixá-la mais estável. Então, idealmente, a gente quer diagnosticar a doença de Alzheimer o mais precoce possível. Com isso, a gente consegue intervir de forma mais precoce. A gente consegue iniciar estratégias para melhorar a evolução da doença. Isso vai facilitar na educação da família, vai facilitar na educação do paciente. O paciente ele vai ter mais tempo de lucidez para aproveitar sua vida, para delimitar como ele quer ser cuidado, para ele aproveitar o tempo nas fases leves e iniciais para fazer os projetos que ele quer fazer, para terminar e ir atrás daquilo que ele acha importante para a sua vida. Então, a doença de Alzheimer não é assim, diagnóstico, acabou a vida da pessoa. Isso é um conceito muito comum. Recebi o diagnóstico da doença de Alzheimer, minha vida acabou. Não, a doença de Alzheimer é uma doença que de tempo de doença leva 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos de doença, né, em que o indivíduo vai ter uma trajetória de perda cognitiva. Mas nas fases iniciais, a pessoa mantém-se com capacidade cognitiva para tomar decisões, para gerir alguns aspectos da sua vida pessoal, para manifestar, né, o que ela quer fazer, para ela fazer as coisas que ela deseja. Então, eu quero viajar, eu quero ficar com a minha família, eu quero fazer um projeto que eu sempre quis fazer, eu tenho que resolver minhas finanças aqui, eu vou fazer um testamento, eu vou escrever como eu vou querer ser cuidado lá na frente. Então, essa fase inicial é muito importante. É uma fase, é uma oportunidade que a pessoa tem e a família tem para aproveitar essa fase inicial antes que a doença avance. Aproveitar para deixar em ordem a saúde, para fazer cirurgia da catarata se precisar, para cuidar da saúde bucal, odontológica, ou seja, todas as coisas que vão ser mais difíceis de serem feitas na fase avançada, eu posso já começar a fazer na fase inicial. Então, aproveitar essa fase inicial para como uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade que tem que ser aproveitada. Eu ouço frequentemente dos familiares dos pacientes, quando chegam na fase avançada, eles falam: devia ter aproveitado mais a fase inicial. Doutor, se eu soubesse que ia avançar, a gente teria aproveitado mais aquela fase. Meu pai queria fazer uma viagem para o seu país de origem, a gente não fez e agora não dá mais para fazer. Meu pai queria, minha mãe queria, né, ter resolvido um problema de finanças, ter resolvido uma briga familiar que daria tempo de fazer. Então,
a gente tem que aproveitar esse tempo, essa janela de oportunidade. Por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Muito importante. E hoje no Brasil, a gente tem estatística mostrando que a maioria dos casos de demência, infelizmente, são de diagnóstico tardio. São diagnosticados tardiamente, por vários motivos. Porque as pessoas minimizam as queixas cognitivas do idoso. Então, no Brasil é comum a gente falar, a pessoa idosa está esquecendo, mas é normal do esquecimento, e a gente não valoriza isso. E a gente não identifica que ela pode estar com uma doença que vai avançar. E quando ela avançar, a gente não vai saber como lidar. A gente não vai ter preparado, a gente não vai ter se educado, buscado informações. A pessoa não vai ter informação, ela não vai receber o diagnóstico, ela não vai conseguir manifestar, né, como ela quer ser cuidada e o que ela quer fazer diante disso. E é muito frequente as pessoas não procurarem ajuda. Então está esquecido, não vou procurar ajuda porque eu tenho medo do diagnóstico. Então esse tabu que envolve o diagnóstico do Alzheimer e das demências, então não procurar ajuda porque tem medo de que vai receber um diagnóstico, né? E daí não procura ajuda. Então a gente tem que desmistificar esses conceitos e sempre trazer essa ideia de que o diagnóstico precoce importa e muda a forma como a doença evolui, muda o tratamento, muda a evolução e a gente aproveita uma janela de oportunidade. Esse foi o Conversas de Quintal. Estou aqui no quintal da casa dos meus pais. Hoje o episódio foi sobre doença de Alzheimer. Fiquem ligados no canal, cliquem aqui embaixo para se inscrever. Deixe a sua pergunta, a sua dúvida, que será um prazer respondê-las. Até a próxima. Obrigado pela atenção.